Fala, nação corintiana, ótimo dia e uma semana abençoada para todos nós. Vamos falar de reforma do estatuto. O Andrés fez mais de 50 compras sem querer no cartão corporativo do Corinthians. Vamos falar um pouquinho de São Fiel e um pouco do jogo contra o Mirassol, beleza? Vamos lá. Gostaria de vamos começar falando dos gastos. O Ministério Público, né, convocou o Andrés foi lá, confessou que tinha feito 2 gastos. Ele confessou, não 2, mas em 2 lugares. E aí o Ministério Público avaliou e viu que tinha mais de 50 gastos e dá prazo para o Andrés dar a resposta. Então o Andrés tem um prazo. O Ministério Público de São Paulo solicitou o Corinthians entre os dias 26 e 29 de dezembro dados e explicações sobre mais de 50 aquisições suspeitas feitas por Andrés Sanches com o cartão corporativo do clube entre 2018 e 2020, período do segundo mandato como presidente corintiano. E o segundo mandato de todos os políticos é sempre assim, né? No Corinthians não é diferente. Sempre acontece algumas coisas estranhas que a gente não pode falar. A gente acha e até sabe o que é, só não pode falar. Cássio Roberto Concerino, Cassião aí da massa, não é o Cássio goleiro, mas é ídolo também. O promotor responsável pelo caso estipulou 10 dias corridos como prazo para a diretoria alvinegra enviar respostas, Andrés. O Andrés vai ter que explicar para ver se foi ele, provavelmente foi, né? O cartão corporativo estava com ele. A intenção do MP, em meio à investigação sobre os supostos gastos pessoais indevidos, é entender quais eventos relacionados à rotina do então dirigente pode justificar os mais de 50 gastos suspeitos listados. E por outro, 50 gastos sem querer, hein? E por outro lado, quais gastos de fato podem ser considerados incompatíveis como exercício de presidência de um clube de futebol. Não deveria nem existir esse cartão corporativo, na real, né? O Corinthians recebeu a solicitação com surpresa. Conforme apurado na Gazeta Esportiva, o clube não tem qualquer condição de entregar ao promotor as respostas pretendidas por ele, devido à ausência de controle interno sobre cada particularidade do dia a dia. É o nosso todo-poderoso timão de qualquer dirigente dos últimos anos, a não ser por meio das faturas já entregues. Eles não sabem, então tipo, gastou na fatura, mas não tá marcado com porquê e com quê. Não, com que até que dá pra saber, né? Sobre que ele comprou toda a fila, que ele comprou na farmácia, né? Então dá até pra saber, né? Mas... não dá pra saber se foi pro clube ou não, né? Meu Deus, cara, Corinthians é uma vergonha. Um clube que arrecada 1 bi por ano, não ter controle de com que tá gastando o cartão, isso parece até piada, né? Cássio Roberto Concerino, ídolo da Fiel, demonstrou as investigações de Andrés Sanches, do Willis Monteiro Alves e Augusto Melo. A tendência é de que o caso de Andrés seja o primeiro a ser levado à justiça, por meio de uma denúncia oferecida pelo MP. Ai, que sonho, cara. É o sonho, Dr. Cássio. Nesta quinta-feira, Cássio colheu o depoimento de Andrés. A reunião aconteceu por videoconferência e durou aproximadamente 15 minutos. 2 temas principais foram abordados pelo promotor: as despesas de 5 mil em uma joalheria e de quase 7 mil em Fernando de Noronha em 2020. Andrés admitiu que estava embriagado e alegou ter sido confundido ao usar o cartão. Pois em suas palavras, ele possuía um cartão do mesmo Banco Santander. Aê, é isso. Ele se enganou. Mas ele nunca ficou embriagado e usou o cartão dele para pagar uma conta do clube. Energia, aqui a conta da CPFL Piratininga. Vamos aqui, vou passar o meu cartão. Que conta é essa? Tô bêbado. Vou passar o meu cartão mesmo. Passa o cartão dele enganado. Isso não acontecia. Essa embriaguez não tinha. Ai, cara, isso é uma piada, Andrés. Isso é uma piada. Uma piada. Um lixo e uma piada. Já sobre a compra na joalheria, o ex-presidente afirmou que trata-se de um relógio que foi entregue por ele como presente para um membro da CBF, com o qual ele teve uma reunião naquela oportunidade. Putz, grilo, cara. Não é brincadeira não, cara. Corinthians não é para amadores, não é mesmo. Andrés vê a prática como algo comum no meio do futebol e julgou oportuno presentear o integrante da confederação na ocasião, que é os presentes que a Leila deve estar dando agora, né, a CBF, né? Vixe, deve estar dando relógio até umas horas. O advogado de Andrés Sanches chegou a pedir dispensa da 8ª por entender que os fatos já haviam sido explicados, porém o ex-presidente do Timão decidiu participar. Cara, é uma vergonha, né? E aí vai vindo o Duílio, vai vindo o Augusto, e como o Kaká do canal do Povo Escolhido, o Kaká Catalão sempre falou que uma hora parece que eles vão se juntar tudo. Andrés, Duílio, Augusto, Tuma, brigam e uma hora vai estar tudo junto, tá ligado? Até o Stable se bobear. Então Corinthians é uma vergonha, cara. Eu não entendo como uma pessoa, ele compra errado
com o cartão do clube pra ele, mas não compra com o cartão dele pro clube errado. Tipo, pô, pelo amor de Deus, né? Um pouquinho de inteligência já dá pra saber como o Dr. Cássio sabe que ele realmente tá contando um monte de lorota pra tentar escapar. Dr. Cássio, vai até o fim, cara. O que você tiver que fazer, faça pela justiça e tem que ir até o fim. Mas primeiro faça pelo Corinthians, tira esses lixos de dentro do Corinthians, esses câncer que estão acabando com o nosso clube, tira eles lá de dentro, expulsa ele do clube. Depois, sinceramente, eu tô falando de coração, eu não me importo se eles vão preso. O que acontece com eles, pra mim, não faz a mínima diferença. Eu quero que eles sumam do Corinthians. Isso, pra mim, já vai ser o suficiente. E eu vou falar pra você, cara. Cada dia que passa, cada notícia que passa é mais desanimador. Eu sou muito adepto da Safiel, vi muita gente falando mal, agora mudando um pouquinho de assunto. Mas eu tô achando que não tem outra solução. É tanta dívida, é tanta coisa que eu não sei se tem outra solução, tá? A Safiel, ela vai fazer uma apresentação agora, dia 28 de outubro, uma coletiva à imprensa, vai ter o presidente Stable, bastante membros ali, para apresentar o projeto. Se você não conhece o projeto Safiel, tem um vídeo completo no nosso canal, um react que eu fiz da entrevista do Kaká, e tem um vídeo completo também no canal do Povo Escolhido. A entrevista que ele fez completo, e é uma entrevista, pra mim, a melhor entrevista da Safiel até agora. Eles deram entrevista pro meu timão, pra um monte de lugar. A melhor entrevista pra mim é a entrevista do canal do Povo Escolhido. Ficou muito bem explicado, o Kaká deixou ele falar, não interrompeu. Pô, ficou sensacional. Se alguém puder, assista lá. Se quiser assistir com o meu react, eu vendo e depois eu comentando sobre a entrevista, tá aqui no canal. Se você quiser assistir sem o meu react, não tem problema. Vai no canal do Povo Escolhido e assiste lá o vídeo completo. Tá muito bom, cara. O Kaká foi perfeito, na minha opinião, beleza? Ó, a Safiel não é um modelo SAF tradicional. Busca uma gestão profissional do futebol, mas com controle, sendo da torcida, que seria acionistas através de cotas populares. Vai lá, tenta entender um pouco mais, mas a torcida vai comprar cotas, depois de 5 anos vai ganhar dinheiro com essas cotas, então vai ser como se fosse um investimento, tá? Tem ali desde o pequeno torcedor até o cara que pode pagar mais caro. Nenhuma pessoa vai ter mais de 1,8 do clube para não ter ali uma hegemonia e ninguém conseguir uma maioria de votos. Os valores mais altos vai ser... Eu esqueci o nome agora, mas não vai ter direito ao voto. Então, pô, eles amarraram muito bem pra... Me parece ser muito bem amarrado para não ter fraude. Mas, pô, entenda por você mesmo antes de criticar. Veja o vídeo completo, vê a apresentação do dia 28. A gente precisa debater. Se a gente vê a apresentação e não achar que foi bom, não vale a pena, beleza. A gente vê aqui e fala, pô, não vale a pena. O importante é ser bom pro Corinthians. Se não for bom pro Corinthians, então a gente vem aqui e critica. Não tem problema nenhum, tá? Eu tenho um primo meu que ele falou para mim que ele acha que não é bom o projeto. E ele é uma pessoa muito inteligente. Ele falou, eu acho que o projeto não é bom, quem tá comandando é um pouco fraco e tal, mas beleza, faz parte. O importante é debater. Se não for bom, a gente faz o quê? A gente vem aqui e fala que não vale a pena, que vai prejudicar o Corinthians. Eu acho que pior do que tá lá, eu acho difícil, porque o negócio lá tá feio, tá? Queria falar também um pouquinho da reforma do estatuto, né? Já teve ali uma mini reunião para falar sobre a reforma. Vamos ver também se a gente vai conseguir fazer uma reforma realmente boa. Esse mês aqui, o mês passado foi o mês de apresentar, já foi apresentada uma comissão ali, vai ter agora em outubro, ó. No período de outubro, vai ser o período para análise e debates em grupos de liderança, incluindo discussão sobre o voto do fiel torcedor. Então, para mim, o mais importante não é nem o voto do fiel torcedor, o que eu acho importantíssimo. O mais importante é colocar todo mundo que for presidente do Corinthians vai ser responsável pelos gastos na sua gestão. Eu acho que, para mim, esse é de longe a questão mais importante, e depois o voto do fiel torcedor. Em novembro vai ter a votação do Conselho Deliberativo e em dezembro votação da Assembleia Geral dos Associados, onde vai votar todo mundo. Então, eu acho que vão ter que fazer uma coisa legal para passar, senão não vai passar na Assembleia Geral. Eu, na minha opinião, esperava ali 26, 27 para poder fazer essa reforma do estatuto, para fazer uma coisa mais legal, uma coisa mais amarrada. E não estaria mais na mão do Tuma, o que seria uma grande vitória. Agora, se fizerem uma coisa boa, que faça agora, não tem problema nenhum, tá? Principais pontos da discussão, tá? Direito do voto fiel torcedor, participação popular e transparência. A reforma visa aumentar a participação da torcida e transparência do clube, com o objetivo de democratizar o processo, aproximar o Corinthians do seu público. É isso, cara. A gente precisa disso, entendeu? Modelo de gestão. Discute-se implementar ali no Estatuto um modelo de gestão que vai ser obrigado a todos os presidentes que entram a seguir. Acho bem interessante colocar que é obrigatório ter um CEO que, tipo, de um lado político só vai poder ter tantos, dividir bem, quem sabe? Uma reforma bem, aí a gente não consegue... Acho difícil ser uma reforma boa com quem tá comandando essa reforma, sabe? Mas quem sabe?
contratação de parentes, tipo, não vai ser permitido. A questão da SAF, a possibilidade de o clube se tornar uma sociedade anônima do futebol também será discutida, exigindo deliberação em Assembleia Geral. Top! Se a Assembleia Geral achar que a gente deve virar uma SAFiel, aqui é um ponto importante para a SAFiel. Talvez se terminar esse ano o estatuto, talvez a SAFiel consiga entrar ano que vem, se realmente a SAFiel for uma coisa boa, tá? Até o meu momento, eu acho que é. Como eu achei que o Augusto era bom, como eu achei que o Stabile era bom. Então eu tô me enganando faz a vida inteira. Mas a partir do momento que eu vejo que é ruim, eu venho aqui e falo que é ruim, porque para mim o importante é o que é bom pro Corinthians. Então, na minha opinião, por enquanto a SAFiel é o melhor modelo aí para tirar a gente da situação que a gente está, beleza? Quem participa e como propor podem ser feitas pela comissão de reforma do estatuto, por conselheiros ou por grupos políticos. Então vamos torcer ali para a chapa 82, que eu acredito que seja a melhor chapa do Corinthians hoje. De novo, eu acredito até o momento, tá? Que seja a melhor chapa do Corinthians, traga boas ideias, né? E a votação, a aprovação final depende da Assembleia Geral dos Sócios, que tem a palavra final sobre as mudanças do estatuto. Cara, quem sabe no geral, mesmo com uma reforma aprovada ali, uma reforma feita meio nas coxas, quem sabe não tem esse modelo final para a Assembleia poder aprovar. Pô, 3 pontos ali para poder sim virar uma SAFiel, uma SAF, né? Mas eu não gostaria de ter um dono, mas uma SAFiel seria legal, para ter a votação do fiel torcedor e responsabilizar a gestão. Quem geriu o clube, imagina, ia tá tudo pobre, os ex-presidentes do Corinthians, que ia devolver tudo que deixou lá de gasto. Imagina o Augusto devolvendo 900 milhões. Imagina o Andrés devolvendo 400. Então eles iam ter que ter responsabilidade na hora de comandar o Corinthians. E eu acho que isso seria importantíssimo. Falar um pouco do jogo. Jogo contra o Mirassol, 3-0. Lógico que 3-0 maquiou um pouco do que foi o jogo. O Corinthians não foi tão superior. Eu acho que o jogo foi bem assim... O jogo foi bem igual no que propôs as duas equipes. O Mirassol é um time um pouco mais com a bola, mas também que não deu um chute no gol. O Hugo não fez uma defesa, deu 18 chutes tudo pra fora. O Hugo não fez uma defesa no jogo inteiro. O Corinthians um pouco mais agudo, ficando menos com a bola e partindo mais pro contra-ataque. O Corinthians faz muito isso quando tem o Yuri Alberto. E o Mirassol, nessa, ele deu uma vacilada. Porque times, quando jogam contra o Corinthians com o Yuri Alberto, eles baixam a linha, que foi o caso do Internacional. Eles baixam a linha, que foi o caso do Flamengo. Eles baixam a linha, porque o Flamengo até que não. O Flamengo no primeiro tempo subiu a linha, no segundo tempo foi mais esperto, baixou. O time que joga com a linha muito pra cima contra o Corinthians, quando tem o Yuri Alberto é muito agudo. Então cria contra-ataque mesmo que o Corinthians vai jogar. Se o time baixar a linha, o Corinthians fica com um pouco mais de toque de bola. Então, nesse caso, como o Mirassol subiu muitas linhas, é um time muito bem treinado, o Mirassol, tá? Gostei muito de ver triangulação. O Corinthians ficou mais pro contra-ataque e no que propôs, foi 3 vezes, fez 3 gols. Então, acho que na proposta do Corinthians foi muito boa. Conseguiu fazer o que queria, porque depois daquele sofrimento contra o Flamengo, onde nós fomos muito superiores e acabamos perdendo, depois contra o Inter, onde fomos muito superiores, levamos aquele gol no final, um vacilo ali no meio de campo e com uma arbitragem horrível. Falando em arbitragem, nossa, Palmeiras e São Paulo, hein? Ave Maria, não quero falar de outros clubes aqui, mas o que estão ajudando o Varmeira nesse campeonato, eu vi um cara fazendo as contas, 18 pontos a mais, era pra ele estar lá no meio da tabela. Pênalti contra o Sport, contra o Vitória, eu acho que contra o Grêmio, contra o São Paulo. Cara, é uns 8 lances assim que não é nem duvidoso. Não tô nem contando os duvidosos. Cara do céu, esse ano aqui os caras estão fazendo de tudo, hein? Você tá doido. Eu vou falar um pouquinho aqui como é que foi o jogo, na minha visão. O jogo foi muito bom, teve aquele pênalti do Yuri ali no comecinho, onde o juiz não deu, o VAR chamou, o juiz analisou e deu. Pra mim era pra expulsão, mas eu entendo que quando tem o pênalti, a expulsão, ela é um pouco mais difícil, teria que ser um lance assim, um pouco mais violento, eu acho. Porque sim, você já pune o cara com o pênalti, pune com a expulsão, o jogo fica feio. Então, pra mim, valeu a pena não dar expulsão, se não expulsasse o do Corinthians. Se fosse do mesmo jeito ao contrário, eu acho que expulsaria do Corinthians. Esse pra mim é o problema. Não essa não expulsão. Essa não expulsão pra mim foi justa, tá? Aí o Maicon bate muito bem, faz 1-0, já tava pré-determinado pro Maicon bater. O Yuri aceitou isso numa boa, falou já tava pré-determinado, deixa ele bater. E o Yuri tem que ter na cabeça, Cavadinha nunca mais. E o cara ainda perguntou depois do jogo, Cavadinha nunca mais, Yuri? Aí ele falou assim... ele não pode falar nunca mais, mas ele não vai bater nunca mais, isso aí eu tenho certeza. O Maicon bateu bem, tá? Se o Maicon não bate bem, o Walter pega, a gente conhece o Walter e sabe que o Walter é um ótimo goleiro, né, cara? Assim, foi um dos melhor goleiro reserva que a gente já teve, eu acho que foi o melhor goleiro reserva que a gente já teve, o Walter, cara. Eu era muito fã dele. Toda vez que ele jogava, eu ficava muito confiante, sabe? E aí o jogo foi ali, o Corinthians foi meio que cozinhando, o Mirassol teve chances, mas nenhuma chance
assim, clara de gol, a não ser uma bola chutada cruzado pelo... Uma bola chutada cruzado pelo Reinaldo, que passou na cara do gol, mas chance mesmo não teve, tá? Eu gostaria de falar de algumas pessoas. Primeiro, o Breno Bidon. Cara, te critiquei demais e você tá jogando muito, cara, muito. O Márcio aqui, que é um dos donos do canal, falava várias vezes, eu gosto demais do Bidon, ele precisa achar a posição dele, não é que ele tá mal, pode ver que ele domina, ele tem que tocar pra trás porque ele tá numa posição que tá ruim pra ele. E realmente o Breno Bidon ouviu alguém também, pô, para de tocar pra trás, tenta girar, sair mais pro jogo, abrir na ponta. Cara, e ele tá num nível absurdo, ele tá jogando muito, muito mesmo. Mateuzinho foi bem no jogo, o Bidu foi razoavelmente bem, não foi o Bidu que a gente tá acostumado, que é absurdo de bom, mas jogou bem. O Martinez, cara, que jogador é o Martinez? Ranieri marcou muito, mas errou muito passe nesse jogo, o Ranieri. O Kaká que deve estar feliz com ele, que o Kaká fala que o Ranieri erra passe demais, não deveria jogar no Corinthians. Também o Kaká fala que queria ter um Ralf, né, Kaká? É o Kaká catalão, viu, turma? Não é o zagueiro do Corinthians, não vai confundir aí, hein? O Kaká fala que gostaria de ter um Ralf, aí ele mesmo fala, mas aí eu acho que eu tô querendo demais, não tem como você ter um Ralf, né? Quem não queria ter um Ralf pro resto da vida? Pra mim, se não for o melhor, um dos melhores volantes que já passou na história do Corinthians ali, junto com o Rincon, Vampeta, cê é louco, era absurdo que o Ralf jogava. Em jogada trabalhada pela esquerda, Matheus Bidu tabela com o Maicon e aciona Vitinho. O Vitinho fez uma jogada muito boa e ele bateu bem forte pra trás. Isso fez com que o Yuri só deixasse a bola bater nele e entrar no gol. Se ele toca mais fraco, o Yuri tem que chegar chutando, é um pouco mais difícil de fazer. Aquela bola que o cara chuta tão forte pra trás que você só deixa ela bater no seu pé e entrar, é perfeito. O Walter errou, na minha opinião, muito raro ver o Walter errar, tá? O Walter é um goleiro bem seguro, mas ele errou sim, ele achou que o Vitinho ia chegar batendo e o Vitinho deu um passo mais pro fundo e tocou pra trás. Ele achou que o Vitinho ia ajeitar e bater de canhota cruzado. E aí ele saiu, deixou o gol aberto, o Yuri fez. Eu tava torcendo pro Yuri fazer um gol, ele não tava bem no jogo, o Yuri, tá? Não tava bem no jogo, tava perdendo muita bola infantil, a bola tava batendo nele. O Guinegão não joga tão bem quando é ele e o Yuri, porque parece que não dão a bola pra ele. Ele ficou umas 3 vezes livre, ninguém toca. Meu Deus, toca no Guinegão. E aí o André entrou, né, cara? E eu sou fãzaço, eu sou fã da base, cara. Eu amo a base do Corinthians. Qualquer moleque da base que sobe, eu demoro pra reclamar. Eu demorei pra reclamar do Donelli, mas chegou uma hora que eu falei, pô, aquele jogo que ele levou 2 gols do meio de campo do Palmeiras lá, eu falei, não dá mais, Donelli, não dá mais, ainda bem que foi emprestado. E eu gosto muito da base, o André entrou, me parece ser um jogadoraço, e ainda me parece que o André, ele ainda não tá com aquela confiança toda, sabe? Parece que ele ainda tá pisando em ovos ali, ele erra lance bobo, mas você vê que ele é bom, porque ele faz uns lances absurdos e num lance bobo ele toca errado, aquele passe curto. Eu acho que ele ainda tá meio pisando em ovos, mas a hora que ele fala, eu tô no Corinthians, ele precisa, o André, se estiver assistindo, eu tô no Corinthians. E aqui eu vou ser titular, porque o André tem bola pra ser titular do Corinthians. O William Alberto escapa pelo meio, chega na frente da área, em meio a 2 marcadores, cruza para dentro. André domina na área, bate para o gol. E com desvio manda para o fundo da rede, para ampliar o placar para 3-0. É isso, ele bateu bem mal, mas desviou e foi lá no cantinho. Eu até falei, que golaço, depois eu fui ver que desviou. Mas mesmo assim, cara, mereceu demais. É isso aí, cara. Joga bem, leva sorte. Tinha um amigo meu, muita gente boa que falava isso. Joga bem, leva sorte. E é isso, cara. O André joga muito bem, entrou bem. Tô gostando do Dorival, tá dando confiança pra ele. Não sei porque o Dieguinho não tá entrando, mas o Dorival sabe, tá, às vezes tá sentindo um pouco, tá dando um pouco mais de paciência. Eu gostaria de ver o Jacaré jogar nessa sequência de jogos também, mas parece que o Jacaré tá bem abaixo nos treinos. Mas treino é treino e jogo é jogo. Às vezes você põe o cara no jogo, o cara rebenta. Então acho que deveria, sim, testar o Jacaré em um jogo principalmente em casa. E eu acho que o Corinthians jogou bem esses últimos 3 jogos, jogou pra 3 vitórias, jogou pra 9 pontos e conseguiu 4. O Corinthians era pra estar no mínimo ali com uns 43, 44 pontos. Jogo contra o Vitória, que empatou em casa, perdeu pro Sport lá, Juventude lá. Alguns jogos assim, inaceitável, que era pro Corinthians estar brigando por um G4. Mas tá bom, daqui pra frente o Corinthians tem uma sequência absurda. Pega o Santos lá, depois pega o Ceará. Não é depois na sequência, mas o Corinthians tem o Santos, o Grêmio, o Ceará. O Corinthians tem uma sequência ótima aí de 6, o Bragantino. O Corinthians tem uma sequência ótima de 5, 6 jogos que pode fazer muito ponto e começar a brigar realmente por esse G4. Pessoal, valeu aí. Muito obrigado a todo mundo que ficou. Meu nome é Marcelo Scarpinha, esse é o Resenha Arena 1910. Se inscreve se não é inscrito, deixa o like. Deixa aí nos comentários o que você acha de tudo que foi falado aqui. Está fiel, estatuto, as compras sem querer do Andrés, 50 compras sem querer do Andrés Sanches no cartão do Corinthians.
E você acha que o Corinthians vai chegar brigando pelo menos pelo um G6? Eu não tava confiante, mas agora, quem sabe, né? Quem sabe? Valeu, hein? Tamo junto demais. Fui!